Então, beleza, vamos lá, gente. Começar uma aula aqui sobre entomologia, tá? Um assunto que está sendo cada vez mais recorrente em provas, tanto na área de biológicas, ou institutos biológicos, como é, em perícia criminal, principalmente, tá? Eu já tinha gravado alguns vídeos sobre entomologia, mas resolvi regravar nesse formato de slides que fica bem melhor, tá? E vou complementar com algumas outras informações. Lembrando que a proposta dos meus vídeos é fazer um resumão, beleza? Para quem estudou todo o conteúdo, quando estiver próximo da prova, pegar os vídeos e estudar, funcionar como um gatilho mental, tá? Para você estar lembrando ali da matéria, tá bom? E entusiastas do assunto, né? Eu mesmo sempre gostei de entomologia, de insetos, essa parte. É, fica como curiosidade, né? Um assunto bem interessante. A entomologia, ela é é uma especialidade da biologia, né, ou da zoologia, né, digamos assim, que ela estuda os insetos e seus aspectos, né? Seja os aspectos de interação com o homem, seja interação com outros animais, com o ambiente, com plantas, etc. Já a entomologia forense, né, que é o AIS aqui, né, ele é um estudo fundamentado no ciclo de vida desses insetos, aliás, de artrópodes, né? Mas principalmente de insetos, né? Isso levado para os procedimentos para a área, para a esfera legal, né? Eu trouxe aqui duas recomendações de literatura, tá? Que são esses dois livros aqui, da editora Milênio, excelente. Também tem dois livros físicos aqui, que é o que eu utilizo para estudo, que é esse daqui, ó. Manual de Entomologia Forense, muito bom, tá? Inclusive com muitas gravuras para explicar. E eu também uso esse daqui da Millennium Editora, que é o Biologia Forense, que ele tem vários assuntos, inclusive entomologia forense. Tem um capítulo bem completinho com os conceitos básicos que é interessante, com fotos bem bacanas também. É, algumas importâncias, né? Os insetos, né? Eles são. Tem gente que meio que menospreza, né? Esses animais, mas eles são importantíssimos. Para polinização, né? Em especial as abelhas, né? E as borboletas. Por exemplo, o cultivo de café depende diretamente da polinização desses animais, né? Muitos deles são detritívoros, né? Que eles se alimentam de matéria orgânica morta, como outros animais ou plantas, né? Isso é muito importante para o ciclo orgânico, né? Da natureza. Alguns deles também são insetívoros que se alimentam de outros insetos, né? Isso é muito importante para o equilíbrio ecológico. E também pode ser usado como controle ecológico, né? Por exemplo, em lavouras ou em plantações que tem alguma praga, pode ser usado algum inseto insetívoro para estar predando aquela praga como alternativa de agrotóxico, né? E eles também são importantíssimos para o solo, né? Para aquele reviramento do solo, para adubar o solo e etc, né? O histórico, né, da entomologia. Como que começou a entomologia, né? Ela já é uma ciência muito antiga. A primeira informação que a gente tem documentada, ela é de 1235, tá? Através do livro de medicina legal chinês. E quem escreveu esse tópico foi o Sun Tzu, o mesmo que escreveu aquele famoso livro A Arte da Guerra. O caso foi que houve o homicídio de um lavrador e os outros, os suspeitos, né, pegaram as ferramentas ali agrícolas dos suspeitos, colocaram lado a lado e apenas um foice de um indivíduo acumulou, mesmo ele aparentemente limpo, acumulou uma grande quantidade de mosca. E quando ele foi interrogado, ele confessou o crime. Porque mesmo um instrumento limpo, de sangue, ainda assim ele tem partículas, né? Que os insetos são sensíveis a elas, principalmente as moscas. Mas o primeiro relato, o primeiro caso concreto de que foi usada a entomologia de uma maneira consciente foi em 1885 na França por Bergeret. O Bergeret ele foi encontrado um cadáver dentro de um forro de gesso de uma casa que ela tinha sido recentemente vendida.
E os moradores da casa que haviam comprado bateram o pé no chão dizendo que não foi eles, que não foi eles. Através da fauna cadavérica do, do, do cadáver que foi encontrado, foi constatado que aquela espécie de inseto ela só habita o cadáver depois de X dias, depois de tanto tempo. E esse tempo passava o tempo que aquele casal tinha comprado a casa. Então, aquele corpo foi ocultado com o morador antigo. Então, as investigações recaíram no antigo proprietário. E foi descoberto depois que o antigo proprietário vendeu a casa às pressas a um valor bem abaixo do da região ali. E depois foi descoberto que eles que tinham ocultado aquele cadáver, tá? Um caso bem interessante. Depois, em 1894, o Megnin, também na França, escreveu um livro chamado La Faune des Cadáveres. Esse livro, ele fala sobre a fauna cadavérica, né, de insetos, só que com as características biogeoclimáticas da França, né, da Europa. O que não pode ser aplicado no Brasil, né, porque a gente vai ver lá na frente que a temperatura influencia diretamente no desenvolvimento dos insetos e até mesmo na biodiversidade. Então, por isso, em 1908, tá, o primeiro estudo brasileiro de entomologia foi por Oscar Freire e Edgar Roquette Pinto. Ele foi o marco inicial da entomologia no Brasil. E é esses caras aqui, ó, Oscar Freire e é, Edgar Roquette Pinto, tá? Eles fizeram um estudo particularmente voltado para a bioclimática do Brasil, né? Até porque o Brasil, ele é o Brasil com maior biodiversidade de espécies do mundo, né? E tem diversos biomas, e cada bioma tem uma característica e uma diversidade. Ele fez algumas reflexões, o Oscar Freire, que foi quem estava à frente mesmo do estudo, né? Ele concluiu que não existem espécies de insetos necrófagos exclusivas de cada fase de decomposição. Isso não é uma causa determinante. E também ele concluiu que a competição é um fator muito importante nos insetos necrófagos, né? Que utilizam a carcaça. E que uma estimativa precisa de tempo de morte, que é o IPM, que a gente vai ver em outro vídeo, tá? Que é um dos assuntos finais da matéria. Ela é impossível. Então é impossível você estimar com certeza o IPM. Até porque o nome dele é estimativa de tempo de morte. Então, como o nome mesmo diz, não é uma ciência exata. Mas dá para ter uma noção, uma estimativa, né? Aqui a classificação da entomologia forense, ela se divide em urbana, de produtos estocados e médico legal. A de urbana, ela envolve ações civis, envolvendo a presença de insetos em bens culturais, imóveis ou estruturais, danificando-os. Essa modalidade é muito utilizada em ações envolvendo compra e venda de imóveis, cabendo à entomologia determinar o tempo de infestação, se antes ou depois da compra, né? Por exemplo, a pessoa compra um imóvel e foi garantido para ela que o imóvel estava detetizado certinho, e aí quando ela está morando, ela descobre uma infestação enorme de cupins no imóvel, por exemplo, né? Então ela pode entrar na justiça e vai ser feita uma perícia de entomologia forense. Também de produtos estocados, né? Trata de contaminação em pequena ou grande extensão, de produtos comerciais estocados. Cabe à entomologia forense determinar quando ocorreu a infestação, por exemplo, uma infestação de larvas de bombons. E a médico legal, que é a que mais interessa a gente, né? Que é a categoria de interesse criminal. Ela é usada principalmente em relação à morte violenta, mas também dá para ser usada em tráfico de drogas, em maus tratos, em sequestro, em crime sexual, tá? Em diversas outras modalidades. Trouxe aqui uma questãozinha, beleza? Eu vou sempre estar trazendo questões de prova nos vídeos agora, tá? Insetos imaturos. Essa é uma questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro para perito criminal. Insetos imaturos não possuem capacidade de voo, porém, algumas larvas, em último instar, possuem grande capacidade de dispersão. Assinale o item que determina corretamente onde procurar imaturos no local de crime. Em orifícios naturais do corpo, bordas de feridas, lugares abrigados como atrás da orelha, axilas, vestes, cabelos, sob tapetes, móveis e solo. Eu não vou nem demorar muito nessa questão, porque ela já descreveu certinha, tá?
ela está corretíssima. Uma observação importante sobre essa questão é aqui, ó, sobre tapetes, móveis e solo. Quando o perito acha o cadáver, ele vai estar infestado de insetos, muito provavelmente, tá? Principalmente se estiver ao ar livre. E não necessariamente vai ter que ser feito o recolhimento dos insetos do corpo, porque alguns insetos se alimentam e migram. Então vai ter que recolher os insetos dos arredores, dos móveis próximos, embaixo do tapete, se tiver sobre o tapete, no solo, né? Cavar um pouquinho e etc, tá? Próximo aqui. A entomologia forense é a ciência que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. As pesquisas nessa área são feitas desde 1850 e vem obtendo progresso nas últimas décadas. Dessa forma, essa ciência foi classificada em três categorias distintas de acordo com seu uso. Foi a última coisa que a gente falou, que é os usos da entomologia, né? É... Ações civis envolvendo a presença de insetos em imóveis, danificando-os. Essa modalidade é muito utilizada em ações envolvendo compra e venda de imóveis. Contaminação em grande extensão de produtos comerciais estocados, como caruncho que infesta o feijão. Categoria que envolve a área criminal, principalmente em relação à morte violenta. Foi bem que a gente falou. Agora, a gente, para assinalar, né? Essas três categorias. A primeira aqui, ela não pode, a gente não pode confundir, porque a categoria urbana, vez ou outra, eles tentam confundir você, que é imobiliária, não é. É urbana, beleza? A 2, contaminação em grande extensão de produtos comerciais estocados. Então, de produtos estocados. Essa já é autoexplicativo. Não pode ser sanitário, tá? Categoria, tá vendo que são nomes meio que sinônimos? Tem que tomar cuidado com isso. Categoria que envolve a área criminal, principalmente com relação à morte violenta. Aqui, ó, área criminal, você pode cair nessa pegadinha, mas lembra que é médico legal, tá? São coisas bem facinhas, mas se você não tomar cuidado, você cai. Então, por eliminação aqui é a letra E, ok? Então, vamos voltar para o conteúdo. Agora aqui, importante, tá? O filo artrópode, ele lembra do reficofage, né? Reino, vou escrever aqui. Reficofage. É reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nessa ordem, tá? Então, o filo artrópode é dividido em classes. 5 classes, tá? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes. O filo artrópode, ele é o filo mais abundante do mundo, tá? E os insetos, eles são os mais numerosos dentro do filo artrópode. Então, os insetos são os animais mais numerosos do mundo. Os insetos eles são divididos em várias ordens. Dípteros, que é moscas e mosquitos, coleópteros, que é besouros, lepidóteros, que é borboletas e mariposas, himenópteros, que é vespas, formigas e abelhas, etc. Os principais de interesse forense são esses dois aqui, ó. Vamos dar um foco de estudo neles, tá? Os dípteros e os coleópteros, principalmente os dípteros, tá? Que são os primeiros a chegar na carcaça, tá bom? Não confundir aqui, algumas pessoas se confundem. Aracnídeo é aranha, escorpião, lacraia. Não é inseto, tá? Não é inseto. Inseto e aracnídeo são diferentes. Então, aranha não é inseto, nem escorpião. Beleza? Como eu havia falado, ó, o grupo de animais mais diversificado do planeta, os insetos, tá? Os artrópodes, eles são isso tudo aqui, incluindo o vermelho, certo? E os insetos são esse azul aqui grandão, ó.
Então é muita coisa, né? A gente tem cerca de 1 milhão de insetos catalogados. O corpo dos insetos, tá? Os insetos, eles são invertebrados. Eles possuem um exoesqueleto de quitina, que é exoesqueleto quitinoso, que a gente chama. O corpo dele é dividido em 3 tagmas, ou seja, é porque essa palavra vem muito em prova, mas tagma é segmento, tá? Que é cabeça, tórax e abdômen. Uma das, inclusive, uma das diferenças de inseto para aracnídeo é que o aracnídeo é 2 tagmas. Ele é abdômen e cefalotórax, tá? Essa estrutura aqui, ela é uma só no aracnídeo, tá? Cefalotórax e abdômen. Já no inseto, ela é 3 estruturas, tá? O inseto também, ele tem 3 pares de asa articuladas, tá? 3 pares de asa, enquanto o aracnídeo tem 4 pares de asa. Eles possuem olhos compostos e 2 antenas, enquanto o aracnídeo não tem antena, tá? Alguns deles possuem asas, em sua maioria possuem asas, mas alguns não possuem, como formiga, por exemplo, tá? E é sempre um par de asas. Aliás, 2 pares de asas. A gente tem a asa posterior e a asa anterior, tá? Algumas espécies da asa anterior viram uma outra estrutura que eu vou estar falando depois, tá? Os insetos também são pecilotérmicos. O que é pecilotérmico? Eles não regulam a própria temperatura deles. Então a temperatura deles vai ser de acordo com a temperatura do ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a temperatura do ambiente, isso é uma característica dos insetos, maior vai ser a taxa de reprodução e a velocidade de crescimento daqueles insetos. Então é por isso que o estudo de entomologia ele tem que ser focado para aquele local, tá? Eu não posso aplicar, por exemplo, o estudo lá da Eslovênia, da Europa, da Rússia, um país frio, aqui no Brasil, que é um país tropical. Sobre aqui o gráfico de crescimento, né? O, os não artrópodes, né, que somos nós, por exemplo, a gente tem um crescimento, é, um crescimento, digamos que reto, né? Um crescimento que não se interrompe até o ápice, né? Já o artrópode não, o artrópode ele tem um crescimento em forma de escadinha, tá? Ele cresce, para de crescer, estabiliza e acontece uma muda. A muda, ela é chamada também de equidise, tá? Ela é chamada também de equidise, que é a muda ou equidise, ela é o processo de eliminação do exoesqueleto. A gente já viu muito, por exemplo, em árvore aquelas casquinhas de cigarra que fica. Aquilo lá é uma equidise, né? Uma muda que ela fez, porque o artrópode ele constrói aquele exoesqueleto que impede ele de crescer e aí ele troca aquele exoesqueleto. No período que ele troca aquele exoesqueleto, o exoesqueleto novo, ele ainda não está totalmente endurecido. Então é o período que ele vai crescer, tá? O exoesqueleto endureceu no seu ápice, aqui, aí ele vai parar de crescer até a ecdise, até a muda, tá ok? É... O exoesqueleto também é chamado de exúvia, tá? Ou cutícula. Na verdade, exúvia é o abandono do exoesqueleto, tá? E cutícula é o apelido do exoesqueleto. O estádio, que é o estágio, né? Mas que na literatura vem como estádio, é o intervalo de tempo de 2 equidises. Então, daqui de uma equidise até esse, isso daqui é um estágio dele, entendeu? E o instar, né? O instar é o ser que se forma nesse intervalo de estágio, tá? Continuando aqui, o tipo de desenvolvimento deles, tá? Eles podem ter um desenvolvimento direto, que é o ametábulo, ou desenvolvimento indireto, que é o hemimetábulo ou holometábulo. O ametábulo, ele não tem metamorfose. O hemimetábulo, ele tem uma semimetamorfose, né?
que passa pelo estágio de ninfa. E o holometábulo é metamorfose total, tá? Aqui um exemplo bacana, ó. Não sofre metamorfose, que é o ametábulo, tá? O exemplo da traça de livros. Você observa que o, o filhote, digamos assim, a larva, é da mesma forma idêntico ao adulto, só muda o tamanho, certo? Já o hemibetábulo, que é uma metamorfose parcial, do menor da larva pro adulto, a diferença é pouca. E ele passa por um estágio aqui no meio, que é um estágio de ninfa, tá? É, por exemplo, aqui do gafanhoto, né? Quando ele está nesse estágio, ele não tem asas. Quando ele chega na ninfa, né? As asas começam a se formar. Em adulto, ele está completamente formado. Então, ele é parecido. E os holometábulos, eles sofrem a metamorfose completa, tá? Que ele passa pelo estágio de larva, de pupa e depois vira adulto, completamente diferente. Exemplo aqui da mosca doméstica. Então, botei aqui para exemplificar. Os ametábulos do ovo, ele já sai do formato adulto, só cresce. Os hemimetábulos, eles saem do ovo, passa pela ninfa, depois vira adulto. E os holometábulos passam por todos os estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Os intralarvais são os estágios que ele passa de modificação, que ele ainda é uma larva, tá? A gente tem como exemplo aqui a mosca doméstica, a borboleta. Um outro exemplo aqui, ó. Isso daqui são instarlarvares, ó. São estágios que ele ainda é larva. No caso da mosca doméstica, em geral, ela tem 3 instarlarvares, tá? A fase de pupa, a pupa é o casulo, beleza? E depois ele vira adulto. Agora, a classificação da fauna cadavérica, a gente tem necrófagos, tá? Que se alimentam de carne morta, né? De tecido morto, né? Exemplo, mosca e besouro. Parasitas e predadores, tá? Os parasitas e os predadores, os parasitas, no caso, são aqueles que gostam de conviver naquele ambiente, daquele corpo. E os predadores, eles gostam de predar os necrófagos, né? Geralmente a lava deles, né? Os onívoros, eles se alimentam tanto dos corpos quanto dos necrófagos, né? E os acidentais, eventuais ou visitantes são aqueles que se encontram por acaso ali, né? Tipo algumas espécies de aranhas, borboleta, gafanhoto, que não tem nada a ver com a fauna cadavérica. Eu dei uma pincelada aqui bem rápido, porque esse assunto não costuma cair tanto, né? E a gente vai ver ele mais vezes. Vou ter aqui um esqueminha, tá? Só para exemplificar, tá? A página de um livro. Aqui os espécies necrófagos, né? A gente tem aqui os dípteros e coleópteros, as moscas e os besouros. Agora os dípteros, tá? Os dípteros, eles são, como eu falei, os mais importantes para a entomologia forense. Depois vem os coleópteros. Os dípteros, né, são da classe insecta, da ordem Diptera, tá? E que se divide em duas subordens. Nematocera, que são os mosquitos e pernilongos, e Brachycera, que são as moscas, né? As moscas e parentes afins. Uma das mais diversificadas ordens da classe insecta, tem uma ampla distribuição mundial, né? Principalmente diversidade em regiões tropicais por conta do clima, né? Como eu havia falado. Um par de asas funcionais e um par reduzido chamado balancins ou alter. Lembra que eu falei que alguns têm um par de asas principal e um par secundário, e outros o par secundário vira essa estrutura de equilíbrio chamada alter ou balancim. É uma espécie de estrutura de voo para equilibrar ele na hora do voo. Aqui eu coloquei mais fácil aqui para visualizar o balancinho. Ó. Isso era uma asa que evoluiu para uma estrutura de voo, né, para equilíbrio.
Os dípteros são os insetos mais frequentes em carcaças. Isso cai muito. Isso já foi questão de prova várias vezes. Ó. Os insetos mais frequentes em carcaças são os dípteros. Sendo as moscas o grupo de maior importância para a entomologia forense, por conta do cálculo de IPM, do intervalo pós-morte. Imaturos de dípteros necrófagos e podem apresentar comportamento predador ou canibal, os imaturos de dípteros, né? Tanto que eles são coletados. A maioria das moscas necrófagos tem, como eu havia falado, a maioria dos dípteros das moscas necrófagas, elas têm 3 ístares larvais. E no estágio 3, L3, que é o último, acontece a dispersão radial para empupar. Ou seja, elas não costumam virar pupa no corpo. Quando elas estão no terceiro instar larval, elas se afastam do corpo para virar pupa para eclodir. Por isso que eu falei que tem que recolher os insetos tanto do corpo da carcaça quanto dos arredores e dos móveis próximos, tá? A família dos dípteros, né, superiores ou muscoides, tem a Mucide, Califoride ou Sarcofagide, tá? Esse sufixo aqui, essa terminação, idai, sileide, tá? A principal é a Cariforide, tá? É a maioria das espécies delas são ovíparas, elas põem ovos e elas têm um brilho metálico. Depois, a segunda que a gente mais vê nos corpos são a sarcofagide, que os ovos eclodem do abdômen, elas são vivíparas. E elas têm 3 listas pretas, tá? Também são chamadas de moscas de pijama, tá? Por conta dessas listras, tá? Ela é o único vivíparo dos dípteros, tá? Que o desenvolvimento embrionário é dentro do abdômen da mosca, tá? As outras, tipo a Cariforide, elas são todas vivíparas. Cariforide também são chamadas de cariforídeos. Aqui, as duas principais espécies de Cariforide, a gente tem a Crisomia albíceps, né, que é essa mosca varejeira, que é a que mais é frequentemente encontrada em carcaças, tá? Em decomposição. E as larvas delas são extremamente predadoras. Em segundo, a gente tem essa daqui, que é a Crisomia megalacéfala, que ela tem um brilho azulado, tá bom? Também é encontrada, mas a principal é a Crisoma albíceps. Coloquei aqui o ciclo de vida mais uma vez, que isso daqui é importante, tá? Ovos, primeiro estágio larval, segundo estágio larval, terceiro estágio larval. Lembrar que no terceiro estágio larval acontece a dispersão para a impupação, depois a pupa e a mosca adulta. A principal família, né, que é a Cariforide, né, que são os cariforídeos, eles são insetos pioneiros nas carcaças, geralmente são os primeiros a chegar. São as chamadas moscas varejeiras, vão de tamanho médio até grande. A coloração dela é metálica azul, mas também pode ser violeta, verde ou cobre. A maioria é metálica verde, tá? Gêneros de maior importância forense, né? São a Crisomia, que eu havia falado, né? Mas também tem a M. Lucilia, a Lucília e a Crisolomia. Crisolomia. Esse daqui. Trouxe mais 2 questões aqui para finalizar, tá? Essa daqui é de perito criminal do Polícia Civil do Rio. Pricomia marginalis é um díptero nematócero da família Piscicorídea, cujo indivíduo imaturo apresenta hábito aquático. Né? Então a gente já sabe que o indivíduo imaturo apresenta hábito aquático. Oliveira Costa relatou sua presença em cadáveres humanos na área alagadiça na região metropolitana do Rio de Janeiro. Considerando a biologia da espécie, assinale o item que descreve os seus estágios de desenvolvimento, respectivamente. Exatamente o que a gente abordou no vídeo. Né? A gente sabe que ela é um díptero, né? E quais são os estágios larvais dos dípteros, né? Das moscas, né? Ovo, lava, pupa e adulto, certo? Eles são holometábolos. Tem o desenvolvimento, tem a metamorfose completa, lembrar disso. Então, gabarito letra E.
Próximo aqui. Um pouco na frente a câmera aqui, mas dá para ler, tá? A entomologia forense aplica conhecimento sobre a biologia dos insetos e outros artrópodes a processos criminais. Com a ajuda desses conhecimentos, é possível, por exemplo, determinar o local e o tempo da ocorrência de incidentes, de acordo com a fauna encontrada no cadáver, tá? É... Então, é para dizer se está certo ou se está errado, tá? A prova da CESP, da Polícia Federal, para perito criminal. O desenvolvimento pós-embrionário dos dípteros é considerado por metamorfose incompleta. Geralmente, as larvas sofrem 3 ou mais mudas de pele para chegar à fase adulta. Essa questão ela está erradíssima, porque como a gente acabou de falar, os dípteros não têm metamorfose incompleta, eles são holometábolos, eles têm metamorfose completa, tá? Próximo aqui, a entomologia forense urbana é um estudo específico sobre a infestação de pragas provocadas por artrópodes, aplicando, então está falando daquele conceito de entomologia forense urbana, aplicado a litígios que envolvam prestação de serviços entre contratantes e contratados para limpeza em geral, como em shopping centers. Então está falando que a entomologia forense urbana é para limpeza geral. É? Não. A, a entomologia forense urbana ela é para questões imobiliárias ou monumentais, tá? E para finalizar aqui, a última, um perito recebe, essa da Polícia Civil do Rio, perito biólogo, tá? Um perito recebe para análise um inseto adulto coligido próximo a uma carcaça, com as seguintes características. Então, ele caracterizou aqui o inseto: antenas aristadas, aparelho bucal picador-sucador, tórax e abdômen de coloração azul metálica, ó, asas posteriores reduzidas e halteres, ó. A ordem e a família em que o inseto se enquadra são, respectivamente. Então, aqui só fazendo um complemento, tá? A ordem, logicamente, é díptero, não é coleóptero. Coleópteros são besouros, tá? E a família dele é a Cariforídea. Lembrar, ó, Cariforídea, brilho azul metálico, é Cariforídea, tá? As moscas têm aparelho bucal picador-sucador, tá? No caso das Cariforídeas, elas têm, tá? Tórax, tórax e abdômen de coloração azul. Os halteres, lembra que é as asas inferiores, tá? E as antenas aristadas. Então, letra B, díptero e cariforídeo. Então, na próxima aula aqui, porque já ficou muito longo, a gente vai falar sobre os coleópteros, tá? Que são os besouros, que são os segundos mais importantes na entomologia forense. A gente vai falar do IPM, que é o intervalo pós-morte, que é uma aplicação muito importante na medicina legal com a entomologia forense. E vamos falar das formas de captura desses insetos, também é muito importante. Não adianta saber todo o estudo e não saber como capturar um inseto. E também é um assunto recorrente também em concursos, tá? Então, beleza, valeu.